Olá, queridos alunos do sexto ano. Estamos iniciando mais um Contraturno Digital. Eu sou a professora Juliana, do componente de Geografia, e estarei acompanhando vocês nesta aula. Vamos verificar qual é o objeto de conhecimento. Na nossa aula de número 45, que tem como título Te Orienta, temos o seguinte objeto de conhecimento: orientação e localização, pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, meios de orientação e localização, Sol, Rosa dos Ventos, bússola e a constelação Cruzeiro do Sul. Então, nesse momento, vamos dar início à nossa aula. Você certamente já conhece muito a respeito sobre o local em que você vive. Então, você já consegue descrever a paisagem, as mudanças que ocorreram com o tempo e ainda consegue contar as histórias de como essas mudanças ocorreram. Mas você já consegue se localizar na superfície terrestre? Com certeza sim, porque com a evolução da tecnologia é provável que você utilize o GPS no seu celular ou ainda outro aplicativo que consiga calcular a sua trajetória. E a gente pode verificar ainda, querer saber de como será que essas tecnologias elas vão se basear, em como elas funcionam. Isso porque lá na antiguidade os seres humanos observavam o céu e por meio dos corpos celestes, dos movimentos que eles realizam, foi possível estabelecer pontos de orientação e também de direção, possibilitando se localizar e se deslocar na superfície terrestre e de um lugar para o outro, observando e desbravando novos territórios. Com base, então, na observação desses corpos celestes, principalmente do Sol e do movimento aparente do Sol, foram estabelecidas as direções cardeais. Então, o norte, o sul, o leste e o oeste. O leste vai ser onde o Sol nasce e o oeste é onde o Sol se põe ao entardecer. O movimento aparente do Sol é um fenômeno que acontece diariamente. Pela manhã, é fácil nos orientarmos pelo Sol e assim indicarmos as direções cardeais de forma aproximada. Isso porque o Sol vai surgir do lado leste, ele vai percorrer o céu e, por fim, vai se pôr do lado oeste. Para nos orientarmos, então, basta fazer o seguinte: se apontarmos o braço esquerdo em direção ao leste e apontarmos o braço direito na direção oposta, nós temos então o leste no esquerdo e então a direção oeste do lado direito. Assim, a gente vai conseguir determinar o sul à nossa frente e o norte às nossas costas. Esse modo de orientação pelo Sol é importante destacar que ele vai apresentar certa imprecisão. Isso porque o Sol ele nasce do lado leste, mas não exatamente na direção cardeal leste. Isso porque, dependendo do dia do ano e também da inclinação do eixo de rotação da Terra, ele vai nascer e também se pôr em pontos diferentes. Então, com o movimento aparente do Sol, a gente conseguiu determinar quais são os pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. Entre os pontos cardeais, a gente também consegue determinar as direções intermediárias, que vamos chamar de colaterais. Também serão 4 pontos colaterais: o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste. Por fim, entre os cardeais e os colaterais, nós vamos ter agora os pontos subcolaterais, que serão 8. Então, o nor-nordeste, o nor-noroeste, o sul-sudeste, o sul-sudoeste, o lés-nordeste, lés-sudeste e, por fim, oeste-sudoeste e oeste-noroeste. Então, depois de determinarmos quais são as direções cardeais, colaterais e subcolaterais, a gente consegue, então,
fazer a famosa Rosa dos Ventos, que ela é baseada justamente nessas direções. Então, eu tenho principal, o norte, o sul, o leste e o oeste. Entre os pontos cardeais, eu vou ter o nordeste, o sudeste, o noroeste, o sudoeste. E entre os cardeais e os colaterais é que vão surgir os subcolaterais, que são esses mais internos, né? Lembrando, leste, nordeste, também até o sul-sudeste. Então, são 8 pontos subcolaterais que vão estar junto com os 4 colaterais e os 4 cardeais que vão compor a Rosa dos Ventos. Com, então, o recurso da Rosa dos Ventos, foi possível a gente melhorar a chamada bússola, que é esse instrumento que nos auxilia na orientação e na determinação, né, dali quais serão, então, as direções cardeais ou qual direção precisamos seguir. Então, a bússola é um importante instrumento utilizado na orientação do espaço geográfico. Com a bússola, podemos encontrar essas direções cardeais, colaterais ou até mesmo as subcolaterais. E é esse instrumento que vocês já estão visualizando. E ela é formada por uma agulha magnética, que é essa agulha aí que vai estar em marrom com a pontinha verde, e essa pontinha verde é que vai indicar o norte, a direção norte. E ela vai ficar apoiada em um eixo central. A ponta, como eu já falei, que vai estar apontando para o norte geográfico, tá bom? Lembrando que a nossa Terra é um imenso imã, e é esse imã que o planeta tem, é que vai atrair a agulha da nossa bússola. E ela vai, então, estar embaixo, você já consegue observar da imagem a Rosa dos Ventos, e é por isso que ela vai nos auxiliar na identificação dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Durante o período do dia, a gente utiliza o Sol e o movimento aparente do Sol para conseguir determinar as direções cardeais. E no período da noite, como é que na antiguidade se fazia então a observação para determinar essa direção? A gente, aqui no hemisfério sul, no período da noite, a gente pode fazer essa observação através da localização da constelação do Cruzeiro do Sul, que é um conjunto de 5 estrelas que forma no céu o desenho que lembra uma cruz, e pode ser vista no céu ao longo de quase todo o ano. E então ela pode ser utilizada como referência justamente para determinar essa direção, a direção sul. Então, para se orientar através da constelação, a gente vai localizar nela a estrela maior e a que tem maior brilho, que vai ser a chamada estrela de Magalhães ou estrela alfa. A partir dela, a gente vai destacar essa parte do seu madeireiro maior e prolongar ele 4,5 vezes nessa diagonal. E, por fim, vai fazer mais uma direção ao longo da linha vertical para o nosso horizonte. Dessa forma, de uma forma mais imaginária e também de forma aproximada, a gente consegue determinar a direção sul. Lá no hemisfério norte, a gente não vai conseguir utilizar o Cruzeiro do Sul. A gente vai determinar e observar outra constelação. Vai observar, então, nesse caso, a estrela polar, que é essa que se destaca aqui. A estrela polar é que lá no lado do hemisfério norte é que vai ser utilizada para nos indicar de forma aproximada a direção norte. E tanto no Cruzeiro do Sul, que nos indica a direção sul, e no hemisfério norte, através da observação da estrela polar, a gente consegue determinar quais são as 4 direções cardeais. Aqui no caso, apontando para a direção norte, que é em direção à estrela polar, determinamos o norte. E aí a gente consegue determinar, então, o oeste, o leste, e para nossa frente, a gente conseguiria determinar, então, a direção sul. Da mesma forma, a gente consegue fazer lá na constelação do Cruzeiro do Sul, que indicando, então, a direção sul, a gente vai conseguir determinar as outras 3 direções cardeais. Finalizamos aqui, então, essa parte de conteúdos da nossa aula sobre orientação e localização, e agora passamos para o nosso aplicando. A nossa questão do aplicando nos informa o seguinte: um grupo de turistas saiu do município de Manaus para participar da festa do peixe ornamental em Barcelos.
Então, nós temos 2 cidades identificadas. Considerando este mapa que agora aparece, do estado do Amazonas e também com o auxílio da Rosa dos Ventos, quais direções é que esse grupo de turistas percorreu? Então, temos aí identificado a cidade de Manaus e da onde eles saíram, que estão indo em direção a Barcelos. Qual é a direção que eles estão seguindo? Então, é isso que vocês vão determinar justamente com o auxílio, com a ajuda da Rosa dos Ventos. A partir daí, a gente tem as seguintes alternativas. Esse grupo de turistas seguiu na direção A, Nordeste e Sudoeste, na direção B, Noroeste e Sudeste, ou foram na alternativa C, eles seguiram na direção Norte e Sul, ou ainda na direção Sudeste e Noroeste. Por que que tem 2 opções de direções? Porque eles foram e é claro que ao final desse evento eles retornaram. Então, eles seguiram primeiro em uma direção e ao finalizar da sua participação do evento, da festa ornamental, do peixe ornamental de Barcelos, eles retornaram para a cidade de Manaus. Então, quais foram as 2 direções que eles conseguiram percorrer, indo e também voltando? Então, com o auxílio das Rosas dos Ventos, a gente consegue determinar que a alternativa correta é a alternativa B, que informa que eles seguiram na direção noroeste e depois na direção sudeste. Como assim, professora? Eu não consegui identificar. Então, eu ajudo vocês com o nosso recurso aqui do gabarito. Então, olha só, no primeiro, que é onde tem a imagem do mapa, tem justamente a direção percorrida, tanto para a subida para Barcelos, quanto para o retorno para Manaus. E observa a nossa Rosa dos Ventos agora. Primeiro, eles seguiram em direção noroeste, e ao retornar para o município de Manaus, eles seguiram na direção sudeste. Portanto, a gente determina que se o grupo sair de Manaus em direção a Barcelos, conforme demonstrado na imagem, eles irão percorrer um trajeto de ida para o noroeste e de retorno para, então, o sudeste. Então, vamos lá agora para as nossas considerações finais. Ao longo da nossa aula, que falamos sobre a orientação e também a localização, no caso da superfície terrestre, a gente vai lembrar que na antiguidade, quando não existiam esses equipamentos mais modernos, era através da observação dos astros e dos seus movimentos que as pessoas começaram a determinar as direções e dessa forma se localizando e também se deslocando de um lugar para o outro, desbravando assim novos territórios. Através da observação do movimento aparente do Sol, que é o fenômeno que o Sol realiza todos os dias, a gente consegue determinar de forma aproximada as direções cardeais. Então, aí o leste e o oeste foi possível ser, então, identificado. Através da observação no período da noite, da constelação Cruzeiro do Sul e também da estrela polar, a gente também consegue determinar outras direções cardeais. Então, a partir da observação do movimento aparente do Sol, a gente determinou o leste, aonde o Sol nasce, e onde o Sol se põe, a direção oeste. Determinamos assim também o norte e o sul. Dessa forma, a gente consegue lembrar que foi através da determinação das direções cardeais, colaterais e subcolaterais, é que a gente conseguiu criar a Rosa dos Ventos, que foi ali incorporada a outro instrumento muito importante, que foi a bússola. E a bússola, ela consegue, é um instrumento de orientação também, que consegue nos direcionar para os pontos cardeais, ou colaterais, ou ainda subcolaterais. Lembrando, então, que esses pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais que formam a Rosa dos Ventos, nós vamos ter 4 pontos cardeais, o norte, o sul, o leste e o oeste, 4 pontos colaterais, que vão ser o nordeste, o sudeste, o noroeste e o sudoeste, enquanto os pontos subcolaterais, que se encontram entre os pontos cardeais e os colaterais, serão 8 pontos subcolaterais. E assim a gente pode determinar, então, a nossa localização e a direção que a gente precisa seguir ou em qual direção a gente quer se deslocar.
Finalizamos aqui a nossa aula, lembrando que vocês podem assistir a esta e outras aulas do nosso projeto do Contraturno Digital, nos seguindo nas redes sociais através do canal do YouTube, @Contraturno Digital. Finalizamos aqui a nossa aula e espero encontrar vocês numa próxima. Tchau, tchau!